quero voltar com vocês para a Bíblia Sagrada, só abrir meu iPad aqui. Muito bem. Eu quero, irmãos, eu falei há um tempo atrás um assunto parecido com esse aqui, mas você já sabe, mas não custa lembrar. Isso é o que a gente sempre ouve quando você está dentro de um avião, ele diz assim, você já sabe, mas não custa lembrar. Porque existem coisas que nós sabemos, mas é sempre bom a gente poder lembrar. E eu quero falar com os irmãos hoje sobre um caminho aberto. E dar para os irmãos uma boa notícia. Ele resolveu o problema. Essa é a ideia. Ele resolveu o problema. Qual o problema? Do caminho que estava fechado e agora o caminho está aberto. Jesus resolveu o problema. Amém? Então, eu quero voltar com vocês no livro de Hebreus. O capítulo agora é o capítulo de número 10. O versículo é o versículo de número 19 até o versículo de número... Vamos ler o 19, o 20, e eu quero já, enquanto o Aloysio está colocando ali, enquanto você está procurando, agradecer a Deus pela viagem que fizemos. Nós fomos ao Paraguai na quinta e na sexta, no sábado e domingo fomos em Xanxerê, Santa Catarina, e cheguei ontem. Fizemos uma viagem abençoada, e visitamos ali missionários e participamos de culto, e a obra caminha, mesmo com as dificuldades, a obra de Deus continua poderosa. Amém? O texto que nós temos, irmãos, na tela, se você quiser ficar em pé em reverência ao Deus da palavra e à palavra de Deus, é um texto muito interessante, porque ele tem a ver com o texto que o evangelista José Aguiar leu, porque ele fala desse sacerdócio do Senhor Jesus. E o texto de Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Agora preste muita atenção nesse versículo. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quem pode dizer um bonito amém por essa palavra tão poderosa? Pode se assentar, por gentileza. Meus irmãos, o caminho da comunhão, com a queda do homem, o caminho da comunhão foi afetado. Eu vou repetir isso aqui. Com a queda do homem, o caminho da comunhão com Deus foi afetado. Nós sabemos que todos os dias, na viração do dia, o Senhor procurava Adão para conversar. Isso se chamava comunhão, se chamava relacionamento. Agora, com a queda, esta comunhão, esse caminho da comunhão foi afetado. E o homem parou de ter esse privilégio, a esse acesso direto ao Senhor. Só que, como sempre dizemos aqui, Deus não desistiu do homem. Deus providenciou uma forma desse homem ter novamente esse relacionamento com Deus. Enquanto eu estava pensando, estudando sobre isso, olhando, eu me lembrei que no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, nós encontramos o papel ou a presença de três pessoas importantíssimas, que era a pessoa do profeta, que era a pessoa do rei e a pessoa do sacerdote. Então nós temos três protagonistas importantes na história do povo de Deus: o rei, o profeta e o sacerdote. O rei, é claro, o próprio nome já diz, ele legislava, né? ele fazia cumprir a lei, ele dirigia a nação, ele orientava. O rei era, vamos dizer, a última palavra de rei não volta atrás, não tem esse ditado, não é? O rei era uma pessoa importantíssima no cenário do Antigo Testamento. Tivemos depois da monarquia, depois de Samuel, quando o povo rejeitou o governo teocrático, teo, Deus, crático, de cracia, governo, né? Até Samuel era Deus que governava através dos sacerdotes e dos profetas,
Quando chegou em Samuel, o povo rejeitou. Samuel achou que eles estavam rejeitando a ele e disse: Senhor, o povo está me rejeitando. O Senhor falou: vem cá, Samuel, o povo está rejeitando você não, o povo está rejeitando a mim, ok? Então pode dar um rei para eles. O primeiro rei foi Saul, o segundo foi Davi, o terceiro foi Salomão, depois o quarto foi Reoboão. Aí o reino divide, reino do norte e reino do sul. E Israel teve vários reis, reis bons, reis muito ruins, reis terríveis, etc., que não é o nosso assunto aqui. Mas o papel do rei, ele tinha uma importância muito grande no governo da nação. Depois tínhamos no Antigo Testamento o papel do profeta. O profeta ouvia Deus e falava ao povo, ok? O profeta emprestava o ouvido para Deus e a língua para o povo, a voz para o povo, recebia de Deus e manifestava a palavra para o povo. Esse era o papel do profeta. Mas nós temos agora um outro papel importantíssimo, que é o papel de quê? Do sacerdote. O sacerdote ouvia o povo e falava a Deus, e emprestava e comunicava a Deus. Ouvia o povo e falava a Deus. Esse era o papel do sacerdote. Esse sacerdote, ele era quem? Um intermediário. Em um intermediário aparece um sacerdote aqui no Antigo Testamento chamado Melquisedeque, né? Essa palavra Melquisedeque, ela é importante no Antigo Testamento. Nós não sabemos muito sobre ele. Até o próprio escritor aos Hebreus disse que é um negócio difícil de se explicar, porque Melquisedeque era uma ordem sacerdotal que a Bíblia diz que não tinha começo, não tinha genealogia, né? Não tinha genealogia. Ele apareceu no cenário e Jesus vem dessa ordem sacerdotal, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Diz a Bíblia que Abraão pagou dízimo a esse Melquisedeque. Então, quando Abraão aparece no cenário da história, esse Melquisedeque já era uma pessoa importante. Os irmãos sabem, teólogos que temos aqui esta noite, profundos conhecedores, sabem que a palavra Melquisedeque, Melque do hebraico, que tem a ver com rei, e Zedeque vem de sidiqueno, que é justiça. Então, ele era Melquisedeque, rei de justiça. Sabe onde ele era rei? Ele era rei numa cidade de Salém, não é verdade? Então você já está ligando alguma coisa. Melquisedeque, rei de justiça, rei de Salém. Tem alguma coisa a ver com Jesus, não é verdade? Que será o rei, o rei dos reis e o senhor dos senhores. E será rei também numa outra cidade que não só chama Salém, como Jerusalém, isto é, a cidade da paz. Então Jesus é o rei dos reis que governará na cidade de Jerusalém. E há toda uma ligação bíblica, né? Há toda uma ligação bíblica, esse Melquisedeque, rei de justiça e tal, e aí vai. Mas muito bem, então esse papel do sacerdote, ele fazia o quê? A intermediação entre pessoas. E essa história de intermediar, ela é muito presente no Antigo Testamento. Quando o Senhor Deus manda Moisés construir o tabernáculo, você conhece a história, porque nós estamos sempre falando e ensinando aqui, e temos escola dominical para isso também. O papel do sacerdote era importante porque ele representava o povo. Nós lemos ali a leitura que o irmão evangelista José fez. Coloca lá para mim Hebreus capítulo de número 5. Vai tratar desse assunto, que o sacerdote, o sumo sacerdote, era tomado dentre os homens e era constituído a favor dos homens nas coisas concernente a Deus. Isto é, o homem estava aqui e Deus estava cá, e o sacerdote entrava para dar um jeito nesse negócio do meio, intermediando. Ok? Aleluia. Eu não sei vocês, mas eu acho que esse negócio vai dar certo. Veja bem, ali está o homem, aqui está Deus. Então o sacerdote era pegado no meio do povo, era escolhido, tinha um critério para escolher, etc. Eu não quero entrar no assunto, porque eu quero chegar mais à frente aí. E ele era escolhido para tratar das coisas dos homens relacionado a Deus e oferecer sacrifício pelo pecado dos homens. Então ele era um intermediário. Agora coloca o 2. E ele pudesse compadecer esse sacerdote, e Deus pudesse compadecer eternamente dos ignorantes e errados. Pois também, esse sacerdote ia compadecer eternamente dos ignorantes e dos errados. Porém tem um detalhe: ele também estava rodeado de fraqueza.
Isto é, o sumo sacerdote não era perfeito. Aleluia. Coloca o 3. E por esta causa deveria ele tanto oferecer pelo povo como para ele. Então, antes dele entrar no Santo do Santo, ele tinha que oferecer pelos pecados dele e pelos pecados do povo. Só que Deus olhou e falou: esse negócio não vai dar certo. Eu estou querendo não é um reino com sacerdotes. Eu estou querendo um reino de sacerdotes. Quem pegou? Tem gente que pegou, não pegou? Bom, um reino com sacerdote, tem um sacerdote aqui, tem um outro sacerdote ali, tem um outro sacerdote lá. Então um reino que tem alguns sacerdotes, entendeu, Robson? Eu tenho um sacerdote aqui que é o Robson, um sacerdote que é o Gerson, um sacerdote que é o Agimiro, eu tenho outro sacerdote lá atrás que é o Gilmar, eu tenho um sacerdote lá em cima e tal. Então um reino com sacerdotes, para intermediar, oh aleluia. Só que Deus falou: eu não quero um reino com, eu quero um reino de. O reino de sacerdotes, isto é, todos aqueles que vierem até mim, eu vou transformá-los em sacerdotes. Só que para eles serem sacerdotes, não vai ser possível ser através de um cordeiro, de um cabrito, de uma pombinha, que seja derramado um sangue. Eu vou fazer o seguinte: o meu filho vai descer, vai tornar o sumo sacerdote. Oh, aleluia, quem pegou? Ele vai descer, vai tornar-se o sumo sacerdote, porque ele não vai precisar de oferecer sacrifício por ele, porque ele é perfeito. Então, aleluia, quem está pegando? Volta lá no capítulo Hebreus 10, 19, por favor. 10, 19, por gentileza. Aí você vai dar o glória. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Agora não é o sumo sacerdote que entra uma vez por ano para oferecer por ele e para o povo. É um sacerdote que, aleluia, vai entrar uma vez no santuário e é pelo sangue de um cordeiro, de um cabrito, de uma ovelha? Não. Olha o 20. Pelo novo. Não, lê lá e reage de alguma forma. Aleluia, 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 aleluia. Pelo novo e vivo. Presta atenção, você já viu caminho vivo? Caminho é inerte, o caminho está lá, você passa em cima dele, mas o caminho que abriu o caminho para o céu, aleluia. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu não sou um caminho, porque um é artigo indefinido, o é artigo definido, isto é, não terá outro, será o caminho. Quem está pegando aqui e pegando lá fora? Ô glória, você pode entrar nesse caminho. Não podia no Antigo Testamento, mas agora você pode. Está escrito ali: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aleluia, aleluia. Ô glória a Deus, ô glória. Deixa eu dar um tempinho para você absorver isso. Você não vai para o céu porque você fez nada. Você vai para o céu porque Ele fez. Você não vai para o céu porque você entrega dízimo. Você vai para o céu porque Ele morreu no seu lugar. Você entrega dízimo porque você é fiel ao Senhor na sua palavra, mas não é para ir para o céu. Você não vai para o céu por causa da cor da sua camisa, por causa da cor da sua calça, por causa da cor do seu cabelo. Você vai para o céu porque Jesus abriu o caminho para você ir para o céu. Agora, você não se comporta como o mundo, não é para ser salvo, é porque você é um salvo. Porque eu disse aqui na semana passada que Jesus não deixou só o caminho, Ele deixou o guia para o caminho. Qual é o guia para o caminho? O Espírito Santo é o que pega na sua mão, te conduz, te levanta, te consola, te diz: não para, não volte atrás, anima, levanta a cabeça, vamos lá. É, irmão, aquela época no Antigo Testamento que era bom, né? Moisés, aquela época que era bom, tinha o tabernáculo. Você não sabe o que você está falando, filho?
Você já pensou você ter que ir em Jerusalém uma vez por ano, levar uma pombinha, levar um cabrito, levar um cordeiro, uma coisa? Se você morasse na Galileia e passasse por Samaria, depois da divisão do reino, quando você chegasse em Jerusalém, o cordeirinho que você levou já tinha sido contaminado, porque você passou em Samaria. Por que lá no templo estava vendendo pombinha, vendendo cordeiro, vendendo cabrito, vendendo gado lá no coisa lá, e trocando dinheiro, os cambistas lá? Porque quem vinha de longe comprava no templo para oferecer sacrifício. Aí Jesus chegou e falou: não tem negócio de comércio aqui não. Virou as mesas e tocou aquele povo e falou: a minha casa vai ser chamada casa de oração. Eu vou mudar essa história aqui, aleluia. Esse negócio aqui não vai ficar assim não. Tem um santo do santo aqui que tem uma arca ali atrás, ali tem uma cortina grossa. E Jesus, quando foi no templo, ele poderia te dizer: prepara aí cortina, porque eu estou indo para o Calvário. E quando eu for no Calvário, este véu vai rasgar. Vou falar de novo: este véu vai rasgar. Essa é. Você acha que no Antigo Testamento que o negócio era bom? Eu vou provar para você. Êxodo capítulo de número 3. O que está dizendo no versículo de número... Deixa eu ver qual o versículo aqui. É o versículo... É porque o capítulo todo é interessante, mas o capítulo de número 3, eu estou falando que Jesus resolveu o problema, sim ou não? E eu estou contando qual era o problema. Era o problema da comunhão, era o problema de chegar lá no Santo do Santo. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 2. Olha o que está escrito aí, olha aí. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Aí o que Moisés falou? Agora eu me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não está queimando, eu vou lá. Eu vou lá para ver esse negócio. Aí o versículo 4 está dizendo: vendo o Senhor que ele virava para ver, o Senhor, opa! Deus não falou opa, eu que estou falando. O Senhor disse assim, a Bíblia diz assim, que o Senhor bradou. Bradar é falar assim: Moisés. Não, Moisés! Foi até bom que eu acordei alguém. Moisés! Do meio da sarça. E falou: Moisés, Moisés! E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E disse: não chega para cá não, Moisés. Que negócio é esse que você está querendo chegar na minha presença aqui de qualquer maneira? Tira a sandália dos seus pés aí, porque o ambiente que você está pisando aqui é terra santa. Aqui não vai entrando de qualquer maneira não. Aqui tem... Ah, irmão. E vem me falar que de qualquer maneira entra lá. Não entra, irmão, ele é santo. E no lugar que ele é santo, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E não é só santificação do coração não, que Deus não é cardiologista não. Ele é clínico geral. Ele quer o teu cabelo, o teu corpo, a tua roupa. Veste como crente, anda como crente, fala como crente, viva como crente, porque aqui tudo é santo. Aí você vai para o livro de Êxodo, capítulo de número 19. Moisés está onde? No monte, diga comigo, no monte. Aí o Moisés está lá no monte, tá? Deus falando com Moisés no monte, aleluia, o negócio está bom. E o Moisés entrou no meio daquela fumaça, e o negócio está pegando fogo, e fumaça, e brado, e buzina, e labareda. Aí o Senhor resolveu lá no monte e falou com Moisés. Vê o versículo 18. Êxodo 19, 18. Que benção essa mídia, né, irmãos? Como ajuda a gente, né, fixar mais, né? Obrigado, Eloy. Vai lá. E todo o monte Sinai fazia o que, irmãos? O que é fumegar? Pegar fogo. E o que eu acho interessante é que o Moisés estava no meio daquele troço. O Moisés estava no meio daquele fogo lá. Aleluia. Não vou falar, o Moisés está misturado lá, o fogo, o Moisés está lá em cima. Porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, ó. Meu Deus do céu. Isso
o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira, e Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz. No meio daquele negócio tudo, Moisés está falando e Deus respondendo. O que foi, Moisés? Como é que é, Senhor? É assim, 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 assim. Que diálogo, meu irmão. Obrigado, Alexandre. Que diálogo. Aleluia. Que diálogo. Só de Deus estar falando conosco aqui agora pela palavra, o coração já está pegando fogo. Mas aí vai, e descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés do cume do monte, e Moisés subiu. Não, tá, agora vamos lá para o versículo de número 20, nós lemos até o 20, vê o 21, e disse o Senhor a Moisés, vê o 20 para mim, fazendo favor ainda, o 20, e descendo o Senhor sobre o tal, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés no cume do monte, e Moisés subiu, vai lá, tudo bem. E disse o Senhor a Moisés: desce, protesta ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos dele não perecer. Moisés, eu estou aqui em cima conversando com você, o monte está pegando fogo, o negócio está aqui, eu estou conversando com você, mas você faz o seguinte, você desce lá e pede a esse povo para não pisar nesse lugar que você está aqui não. Porque o caminho da comunhão estava, o pecado corta a comunhão. Deus não negocia princípio não, irmão. Pastor, vou trazer uma oferta, que Deus vai ficar bonzinho com a oferta. Deus não negocia princípio não. Princípios de Deus são inegociáveis. Amém, irmão? Tem alguém entendendo esse negócio aqui? Não deixa você chegar para lá não. E também os sacerdotes que chegaram, o Senhor, eles têm que santificar, porque senão o Senhor vai lançar sobre eles. Mas tudo bem, deixa aí. Você quer ver uma outra situação também? É quando fez o tabernáculo, lá no livro de Êxodo, capítulo de número 26, lá o versículo de número 33, o tabernáculo agora está pronto. Por quê? No capítulo 25:8, eu já embolei a cabeça do Aloí, tadinho. No Êxodo 25, versículo de número 8, o que o Senhor falou? Lá no 19, ele está falando com Moisés no monte. Mas agora o que ele está falando no 25:8? Vocês vão me fazer um santuário, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou vir cá morar no meio de vocês. Então aí resolveu, né Robson? Resolveu, o Senhor veio morar. Só que tem um detalhe, né, irmão? Eu vou morar no tabernáculo, que vai ter 3 partes: átrio, lugar santo e santo do santo. No átrio pode ficar o povo, pode ficar as mulheres. No lugar santo, o sacerdote. E no santo do santo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, em um dia muito especial, dia chamado de Yom Kippur, do hebraico. O que é Yom Kippur? Dia da expiação. Era um dia mais sagrado, jejum de 24 horas, o jejum, não me lembro quantas horas, não sei se só durante o dia, se alguém lembrar pode falar. Era um negócio tremendo, era um negócio, isso está escrito lá no livro de Números, eu estava olhando agora à tarde, esse dia de Yom Kippur. E aí tinha o dia que o sumo sacerdote entrava no lugar santo do santo. Não vou repetir, santo do, isto é, tinha um lugar santo, não tinha? Mas aí tinha o santo do santo, que era um lugar mais santo do que aquele que você está pensando que é santo. Nesse lugar, para a gente adiantar, porque o nosso tempo já está na metade, neste lugar aí, o negócio ficava estreito porque entrava uma vez só por ano, e tinha o detalhe, que era o sumo sacerdote, que ele tinha que colocar na sua cabeça um negócio tipo um boné chamado mitra. Na frente dessa mitra tinha uma lâmina de ouro, e nessa lâmina estava escrito Kadosh Adonai, que quer dizer santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Eu estou caçando aqui um versículo que eu não anotei, mas ele está aqui, ele está na Bíblia, só eu não estou achando aqui. Esse lugar que é o santo do santo aí, que esse sacerdote entrava uma vez só por ano, era um negócio tão tremendo, meus irmãos, que o sacerdote tinha na orla do seu vestido. Você lembra dessa história?
Ele entrava, ele tinha uma estola sacerdotal, no peito ele tinha umas placas com 12 pedras, cada uma de uma cor, com o nome de cada uma das tribos de Israel: tribo de Rúben, tribo de Levi, tribo de Asser, tribo de Judá, tribo de Naftali, tribo de Zebulon, tribo de Issacar, todas as tribos. E nos ombros aqui de um lado 6 pedras, e nos ombros de cá mais 6 pedras, e no peito as 12 pedras, porque ele entrava representando as 12 tribos de Israel. Era um negócio de um espetacular, não é? Fala sobre as vestes dos sacerdotes. E na orla do vestido dele, irmãos, do sacerdote, tinha 2 coisas interessantes: uma romã e uma campainha. Uma romã e uma campainha, representando os dons do Espírito e o fruto do Espírito, que a posteriori iria cumprir. Mas sabe para que servia também nessa indumentária campainha e romãs? É que enquanto o sumo sacerdote estava no Santo do Santo oferecendo sacrifício, o povo lá fora escutava o barulho do sumo sacerdote e dizia: o sacerdote está vivo. Porque se o sacerdote entrasse em pecado, ele morria lá dentro, e quem entrasse lá para tirar ele, morria lá dentro também. E você está achando que o Antigo Testamento que era fácil, né? Aleluia. Oh, glória a Deus. Vou te mostrar como não era fácil. Vou te mostrar como nós somos privilegiados. É um pequeno desabafo, mas não leve a mal. Quando você tem tanta má vontade de servir a Deus, caminhar na obra de Deus, você está sendo uma tremenda pessoa ingrata, porque nós não merecemos estar aqui. Ele fez por mim o que eu não tinha condições de fazer, para que eu estivesse aqui. Você consegue agradecer a Ele esta noite por isso? Você consegue ser grato a Deus? Aí, vou só mais um do Antigo Testamento para você ver que não é fácil. Não era fácil. No segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, o versículo 6 e 7, esse capítulo de número 6 nos conta a história de que Davi mandou buscar a arca que estava na casa de quem? Não, nesse caso aí não foi na casa de Obed-edom, foi antes do Obed-edom, não é? Muito bem. Então, o Davi estava mandando buscar a arca para Jerusalém, ok? Porque o Davi viu que o negócio... Deixa eu ver se já era na casa de Obed-edom. Quem encontrar aí já pode me ajudar. Veja bem, capítulo de número 6, Davi traz a arca para Jerusalém. E veja bem, e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, e levou Davi, partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalé de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, e que se assenta entre os querubins. Presta atenção, em cima da arca tinha 2 querubins de ouro, em cima da tampa da arca. Era um caixote de 1,20 m, não sei, Eloí, se seria possível, só para ilustração, em cima daquela tampa da arca, um caixote de 1,20 m, coberto de ouro, feito de madeira de acácia. É isso mesmo, madeira de acácia. Me ajuda, porque a memória não está anotado, né? Então está só no HD aqui em cima. Era coberta de ouro, de 1,20 m, 60 centímetros de altura mais ou menos. Tinha 2 querubins em cima desta arca, assim, com as asas assim. E a tampa dessa arca, o lugar chamava propiciatório, onde Deus se tornava propício. Dentro dessa arca tinha a vara de Arão que tinha florescido, tinha uma vasilhinha com maná, e tinha as tábuas da lei. Então Deus se manifestava. Olha o que o versículo de número 2 do capítulo 6 diz: levaram a arca, a qual invoca o nome do Senhor dos Exércitos, o qual se assenta entre os querubins. Porque era ali que Deus se manifestava. Deus se manifestava ali. Aleluia. Então agora, pode manter lá o capítulo 6, aleluia, versículo de número 3 diz assim: e pararam com a arca, e puseram a arca, melhor dizendo, de Deus em um carro novo, e levaram para a casa de Abinadab. A arca ainda estava na casa de Abinadab, o que está em Geba. E Uzá,
e Aiô, filho de Abinadab, guiava o arco, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que estava em Geba com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca tocando o carro de boi. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de madeira, de faia, com harpa, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, a arca está em cima de quê, irmãos? A arca está em cima de quê? Um carro de boi. Estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois estavam tropeçando para cair. Quando ele viu que a arca estava caindo, Uzá levou a mão para segurar a arca. Só que era no Antigo Testamento, não é hoje não. Quando você toca em coisas sagradas, quando a gente toca em coisas sagradas, quando a gente maldiz de coisa sagrada, e a graça vai ajudando. Quando ele tocou nessa arca, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e ele morreu junto à arca de Deus. Você já pensou se fosse hoje no Novo Testamento? Gente que maldiz, gente que toca, gente que... caía duro, irmão, cada culto caía um. Então nós temos um problema seríssimo para resolver. Só que os anos se passam. Aleluia. E Deus tem um plano a longo prazo. Aí eu estou dando um passeio na Bíblia sem muita anotação, a minha memória no HD aqui. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 24, 25 e 26 e 27. Vamos começar no versículo 24. Regozijo-me agora, Paulo dizendo, no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Versículo 25. Da qual, isto é, da igreja, estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Presta atenção no 26. O mistério, diga comigo mistério. Diga de novo mistério. Mistério é um negócio que ninguém sabe, sim ou não? É mistério, não é verdade? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em toda a geração, e que agora foi manifestado aos seus santos. Que mistério é esse que teve oculto em todas as gerações? A vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora o versículo de número 27 está dizendo, aos quais, isto é, a igreja, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, isto é, que é Cristo em vós, esperança da glória. Teve oculto antes da fundação do mundo o plano. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, 1 de Pedro capítulo 1, versículo de número 19, 20, 21, 22, vamos ver, para você dar um glória a Deus junto comigo, para a gente caminhar para terminar. Mas olha o que está escrito 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículo de número 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis. Não, vou começar de novo. Você precisa prestar atenção nisso aí. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição vocês receberam dos vossos pais. Mas vocês foram resgatados, não foi com prata ou com ouro, mas foi com o precioso sangue de Cristo. Vou falar outra vez. Foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, presta atenção nisso, o qual, na verdade, em outro tempo, isto é, o mistério que teve oculto nos séculos, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de vocês.
Vou repetir a frase que eu amo dizer: antes do Senhor Deus dizer haja luz, Ele já havia dito haja cruz. Aleluia. Oh, aleluia. Tem gente pegando esse negócio, tem gente recebendo esse negócio, com mais 334 irmãos ao vivo participando, dando glória a Deus do outro lado. Um cordeiro incontaminado, sem mancha, sem mácula. Aleluia. Arabaiushai. Ele resolveu o problema, ele abriu o caminho. O caminho está aberto através do seu sangue. Agora, se eu tentasse chegar perto do monte, o Senhor falava: pede eles para não chegar. Se eu tentasse entrar no Santo do Santo, eu morria lá do lado. Se eu tentasse tocar na arca, caía um raio, matava. Tinha que ser um sacerdote para interceder. Aleluia. Agora o Eloí vai colocar para mim 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Ô glória, se você não der um glória, eu vou achar que você não está entendendo. Olha o que está escrito lá: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Vou repetir: o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora então, irmão, só não dá glória quem não entende esse negócio. Quem entende dá glória, entendeu? Nem que seja para dentro, glorifica, porque tem gente que não faz barulho, mas glorifica pelo menos para dentro, né? Já vale, já tá bom. Veja bem, antigamente era um reino com sacerdote. Agora o Senhor está dizendo que é um reino de. Está escrito. Agora o caminho do céu foi aberto através dele. Vamos lá em Lucas para ver quando ele disse está consumado, o que aconteceu. Só para você dar um glorinha junto comigo e a gente termina, porque o tempo já se foi. Lucas capítulo de número 22, o versículo, não, o capítulo de que disse: o véu do tempo rasgou. Está onde? Quando ele disse está consumado. Qual, pastor Silmar? Capítulo 23. Estou até trocando, falei caprito. Capítulo 23, o versículo de número... vamos lá em Mateus. Está na Bíblia, não está, irmão? É porque eu não anotei o versículo aqui. Vamos ver. É qual? O Lucas 23, 44, é esse que eu estou caçando? Vê o Lucas 23, 44, o que está escrito. Quando ele disse está consumado, você sabe o que aconteceu? Vamos ler o versículo. E era já quase a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra. Aleluia. E o 45 diz assim: escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo, quando ele disse a palavra tetelestai, que quer dizer está pago o preço, consumou, liquidou a fatura. Tem um negócio aqui contra você. Mateus 27, 53. Olha para cá, fica firme aqui. Olha para cá. Tem um negócio contra você aqui, ó. Está anotado. Você deve, eu devo, o Jander deve, todo mundo deve. Condenação eterna. Não adianta. Caminho do inferno. Jesus disse em Mateus 27, 51 o seguinte: e eis que o véu do templo rasgou de alto em dois, a terra tremeu e as pedras se fenderam. Porque quando ele disse está pago o preço, está consumado, olha aqui para minha mão, ele pegou a dívida, rasgou a dívida, liquidou a dívida. Cadê a dívida? Não tem dívida mais.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. Aleluia, aleluia. Tem gente com a mão para cima adorando, e eu acho isso muito interessante. O véu do templo rasgou, ele disse: está consumado. Então nesse momento o problema foi resolvido. Aí, meus irmãos, isto se chama graça. Só que para me falar de graça, eu vou ter que falar de duas coisinhas a mais. Faltam 14 minutos para as 9 horas. Eu vou falar de duas coisinhas a mais, para que você dê um outro glorinha junto comigo. Mas antes eu quero ler João 19, que é esse versículo aqui que eu estava querendo. Olha, João capítulo 19, versículo 30, está escrito assim, olha bem. E quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. Esta que é a palavra-chave. Agora eu tenho uma notícia para você que eu não sei se você sabe dela. Eu acho que você sabe sim. Que este está consumado aqui tem o efeito retroativo. Não, aí não, pastor. Olha lá o que o senhor está falando. Porque é o seguinte, no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número... Deixa eu achar aqui primeiro. Deixa eu ver qual, porque o negócio é profundo, né? Hebreus capítulo de número 11, ô glória. Versículo de número 39, diz assim, ô glória. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Isto é, não conseguiram ver Jesus. Aleluia. Porque eles morreram antes de Jesus nascer. Quais estes? Os da galeria dos heróis da fé. Morreram num Cristo, numa expectativa de um Cristo que viria. Ok? Presta atenção, para você pegar. Morreram numa expectativa de um Cristo que viria, uma cruz do futuro. Agora olha o 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. Isto é, eles morreram na expectativa de um Cristo que estava vindo, porque Deus estava pensando alguma coisa a respeito de nós gentios, para que quando ele viesse, ele morresse por nós, para que nós, sem os que morreram lá atrás, não fosse aperfeiçoado. Então, com a vinda dele, tanto quem morreu na expectativa, quem já aceitou quando ele veio, vai fazer parte do pacote. Pastor, tá meio complicado. Tá não. O Aloí vai colocar capítulo 9, versículo 15, e você vai entender melhor esse negócio. Aleluia. Coloca o 9, 14. Eu estou pregando teologia essa noite, né? É negócio de pregar teologia. Não, teologia é Bíblia, teos logos, estudo acerca de Deus. É isso aí. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificar a vossa consciência de obras mortas para servir ao Deus vivo. Quanto mais. Agora veja o versículo versículo de número 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Quem estava lá atrás no pacote esperando o Cristo que viria, recebeu o perdão, a herança eterna, porque Jesus veio e perdoou não só quem aceita Ele hoje, quem morreu na esperança que Ele viria. Se você é curioso, você pegou um negócio fundo aí, né? Aleluia. Aleluia. Sumo sacerdote. Mas sabe o que é isso, irmãos? Vou falar com você duas coisas interessantes. Tudo que eu estou falando é interessante, porque é a palavra de Deus. Mas eu fiz aqui, desse livro que eu estou lendo, Cristo, o Deus que me chama pelo nome, que me conhece pelo nome, sobre a questão, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo, diga comigo a palavra todo. Se Jesus tivesse dito para que alguns, ou quem,
ou qualquer. Não, Jesus falou todo. Esse negócio de todo é tão importante na Bíblia, porque todo é qualquer um que crê. Dá oportunidade para todos, isto é, qualquer um que quiser crer. E aí a gente foi buscando esse negócio do todo. Veja bem, Jesus deixa claro. Todo deixa claro. Deus exporta a graça para o mundo inteiro, para que aqueles que tentam limitá-la, Jesus tem uma palavrinha para quem quer limitar esse negócio da graça. Não limita a graça não, porque ela é para todos. Amém? Então, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Todo aquele que acha a vida, perde, mas quem perde por causa de mim, acha. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, este é meu irmão, minha mãe. Todo aquele que crê e for batizado será. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Todo aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais será sede. Todo que o Pai me der virá a mim e jamais lançarei fora. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Todo que vive, ou melhor, todo que tiver sede, vem e beba. É todo, eu estou falando a palavra toda. Tito 2,11 diz: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. 1 de Timóteo 2,6: ele se entregou a si mesmo para resgatar a todos. 2 de Pedro 3,9: que não quer que ninguém se perca, mas que todos. A graça alcança todos. Então, pastor, já que a graça alcança todos, está resolvido, sim ou não? A porta do céu está aberta. Então a graça alcança todos, eu posso fazer o que quiser. Eu não preciso ter medo de tocar na arca, não preciso entrar no Santo do Santo. Só que a graça é a palavra mais... Sabe qual é a palavra mais forte da graça? É a palavra não. Porque pela graça eu fui alcançado. Então eu posso fazer o que eu quero. Só que eu não faço por causa da graça. Amém? Você pode fazer o que você quiser. Só que você não faz por causa da graça que te alcançou. Aí... eu falei um negócio outro dia ali, parece que foi o Monesi que comentou que achou interessante, e eu trouxe o meu iPad aqui para repetir, já localizei ele aqui. Olha bem, esse negócio de graça é muito interessante, irmãos. Mas eu quero que o Eloy coloque para mim, João 1,14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de quê, irmãos? Não é só cheio de graça, não? Porque a graça vem acompanhada com a verdade. Aleluia. Aí o Max Lucado fez um resumo, e eu dou o crédito a ele, porque ele disse o seguinte: a graça disse para a mulher que foi pega em adultério: nem eu te condeno. A graça disse. A verdade disse: vai e não peques mais. A graça disse para Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa. Mas ele disse: vou vender metade dos meus bens e vou entregar para quem eu dei prejuízo se eu tenho defraudado alguém. Então graça vem acompanhado com verdade. Mas vamos lá. João capítulo 13 diz a Bíblia que Jesus lavou os pés dos apóstolos. Sim ou não? Isso é graça. Mas ele falou: do mesmo jeito que eu fiz, vocês têm que fazer também. Verdade. 4. Mateus capítulo de número 14. Jesus falou com Pedro: pela graça, Pedro, vem, caminha sobre as águas. Mas a verdade disse para ele: homem de pouca fé. Aleluia. João capítulo 4, versículo 18. A graça disse para a mulher samaritana: se você beber dessa água, nunca mais você vai ter sede. Mas a verdade disse para ela: vai lá e busca o seu marido. Aleluia, oh glória. Em João 3,5, em 3, ô Nicodemos, vem cá, que eu vou te receber, você sendo um homem importante. Você é um camarada muito bom, eu vou te receber. Só que para você
chegar no céu, você vai ter que nascer de novo. Com a graça eu te recebo, mas com a verdade dá um jeito de nascer de novo. Aí esse aqui não está no livro do Marcos Lucado não. Eu me lembrei de quando Jesus libertou o gadareno. A graça libertou o gadareno. Marcos 5, Lucas também está escrito, capítulo acho que o 6. A graça libertou o gadareno. E o gadareno falou: vou ficar junto com o Senhor, vou entrar no barco e vou. A verdade disse assim: vai e conta para os seus o que eu fiz. A graça te abraça, mas a verdade te transforma, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia, aleluia. Diga comigo: Jesus resolveu o problema. Diga assim comigo: o caminho está aberto. Agora o que eu vou fazer então, pastor? Se o caminho está aberto, deixa eu te falar um negócio. Chega pedido de oração todo dia. Eu já preguei sobre isso aqui. Me desculpe que eu vou falar. Não vou pedir desculpa não, porque eu sei do que eu estou falando. Chega pedido de oração todo dia, porque na cabeça da gente, porque eu sei que assim que eu termino de pregar num congresso, quando eu desço eu já orei para todo mundo. Vem alguém, 2, 3, pastor, ora para mim aqui, ora para mim, ora para mim. Porque as pessoas acreditam que tem sempre um sacerdote acima dele para interceder. Você lembra quando você morava na roça, era criança, ou era criança, que o seu primo vinha passear na sua casa? Aí você falava: dorme aqui. E não, eu não posso, que minha mãe não deixa. O que você fazia? Pede a minha mãe para ela deixar eu dormir. Por que você mesmo não pediu sua mãe? Porque você sempre pensa que tem alguém com mais direito e capacidade de pedir por você. Opa, deu um tapa meio forte aqui. Você lembra quando Moisés estava lá no monte, que o Moisés estava demorando em Êxodo 19? Estava, não estava? Moisés não estava demorando? O que o povo falou? Vamos construir deuses para ficar no lugar de Moisés. Eles não estão procurando um Deus para ficar no lugar do Deus de Israel, não. Eles estão procurando construir um ídolo para ficar no lugar de Moisés. Está na Bíblia isso ou não? Bom, Êxodo 19, só para a gente ler. Versículo 1, para você ver que eu não estou falando coisa. Olha lá. Ao 3º mês da saída, deixa eu ver se é o número... não é 19, eu confundi. É o capítulo de número 32, desculpa, Aloí. 32:1. Aleluia. Mas vendo o povo que Moisés, todavia, tardava, melhor dizendo, em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, que sejam intercessores nossos, porque este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Então eles estão querendo um intercessor, eles estão querendo alguém para ficar entre eles e Deus. Você pode me pedir para orar, que eu vou pôr a mão na sua cabeça depois do culto, não tem problema nenhum. Eu oro, pode trazer o pedido de oração. Mas antes de você pedir alguém para orar, deixa eu te dar uma boa notícia. O caminho está liberado, pode ir. Eu acho que eu falei um negócio meio forte aqui, né? Vou lá na sede, porque o pastor da sede, se eu encostar na roupa dele... Para com isso, irmão. Jesus já foi o sumo sacerdote. Ele intercede por nós com gemidos. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. E Jesus abriu o caminho. Se eu não for no dia tal, na sexta-feira, não sei o quê, e não sei, se aquele pastor, se eu encostar, e que encostar nele, Jesus já resolveu o problema da intercessão. Então, pastor, não posso pedir oração? Não, pode pedir. A Bíblia diz: orai uns pelos outros. Podemos interceder. Eu só estou te dando uma boa notícia. Se não tiver ninguém para orar, ora aí, filho. Antes de pedir qualquer pessoa, ora. Por quê? Porque o caminho está aberto. Fica de pé. Mateus 6,6, e aí a gente conclui. Estou falando há 55 minutos, você acredita nisso? Meu Deus do céu.
Oh, Jesus resolveu o problema. Olha aí. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Canta. Meu abraço para o meu presidente, pastor Célio Teago, lá em Itaú de Minas, acompanhando. Mandando um abraço para toda a igreja. Estamos esperando o senhor aqui, pastor Célio. Amém. O senhor é o nosso presidente. Deus está aqui. Mateus 6,6. Vamos ler junto no 3, 1, 2, 3. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando, aleluia, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. O caminho está aberto, você pode entrar. Agora não tem mais barreira, não tem sangue de cordeiro, não tem sangue de animal, não tem sangue de pombinha, porque o sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo foi suficiente. Agora você pode falar em línguas espirituais, você pode adorar. Oh glória, se eu fosse você, adorava. Isso se chama graça. Hebreus 9, 27 e 28. Eu não estou conseguindo terminar sem ler. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se quantas vezes? Uma vez, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Ele entrou uma vez só. Estenda suas mãos para os céus comigo. Tem alguém dizendo aqui: não consigo viver mais sem Jesus. Aleluia. Levanta sua mão e adore. Você não está aqui porque merece, você está aqui por causa da graça. A graça diz, e nem eu te condeno, mas a graça diz: vai, não peques mais. A graça está te dizendo essa noite: experimente do que eu tenho para você, mas viva uma vida em santidade na minha presença. A graça é Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te louvar, Senhor, pela tua palavra. A palavra que alcança a mim, a nós, alcança, Senhor, o Joabe agora, alcança Maria, alcança Luiz, alcança todos nós que aqui estamos e centenas que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Eu quero abençoar a vida de cada um, Senhor, e que possamos aproveitar esse momento dessa graça incomparável, muito além do nosso entendimento, alta mais que todo pensamento,
glorioso em teu sublime intento é o amor de Deus. Só adora, adore, adore, adore. Viva diferente com esta graça a partir de hoje. Se posicione em Deus com esta graça. Só não aproveita quem não está ligado. Quem está ligado recebe. Oh, tem gente caindo de joelhos sem o pastor convidar, hein? Quem sabe tem alguém nessa noite que quer reconciliar-se com Deus, reconciliar com a igreja. Quem sabe alguém que sente que não está perdoado. Você gostaria de cair de joelhos aqui na frente? Eu oro por você. Pastor, eu quero me reconciliar com Deus. Eu quero me aproveitar mais dessa graça. Pastor, eu já estou na igreja e tudo, mas eu sinto que algo novo precisa acontecer também comigo. Eu não vou privar você de dobrar os seus joelhos aqui. Não vou. Porque esta graça está estendida. Senhor, no nome de Jesus, eu quero abençoar esta igreja que está te adorando. Aqueles que receberam a tua palavra aqui dentro e aqueles que estão recebendo, Senhor, fora daqui, centenas, milhares de quilômetros daqui. Eu abençoo a vida dos teus filhos no nome de Jesus. Concluímos essa transmissão dizendo: entremos confiadamente no trono da graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno pelo novo e vivo caminho que Ele abriu. Deus abençoe a todos.